Queridos e amados irmãos em Cristo, vos saúdo na paz do Senhor Jesus. De Assis Santos, palestrante, consultor de vendas, anunciador de boas novas, visto que fui agraciado por Deus por uma tão bondosa salvação e ao mesmo tempo Deus me deu o conhecimento da sua palavra para poder nesse dia evidenciar diante de vocês. O que eu trago hoje nesse dia é algo que acontecera comigo e achei por bem fazer notório, evidenciar diante de vocês. Olha, gente, no livro de Mateus, capítulo de número 7, versículo 22 e 23, tem uma parte que diz que naquele dia as pessoas vão chegar para o Senhor, o grande dia do Senhor, e vão dizer, digamos, no dia do julgamento, que terá Deus para com os homens, e vão dizer: Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos muitas maravilhas. E a Bíblia diz que o Senhor vai falar abertamente: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Então, é uma palavra que eu absorvi para falar o que vou falar nesse dia, porque me aconteceu algo muito notório. Ainda há pouco eu estava saindo da casa da minha sogra, terminei de almoçar, e ao ir para subir na moto, encontrei uma pessoa que não conheci, diante de Deus não reconheci. E só depois que fui tecer informação, minha mente me mostrou, mas olha o episódio que aconteceu. Ao ir, aquela pessoa vinha com outra pessoa com um braço quebrado, tão magra, 20 quilos a menos do que ela tinha antes. E essa menina, o nome dela é Elisângela, que já congregou conosco, que era esposa do irmão Léo, que abandonou Jesus pelas drogas para viver uma vida de miséria, deixando a posição de filha para entrar nessa situação. Não estou criticando dela, estou lamentando a situação dela. E depois fui querer saber o que acontece. A mesma pessoa perdeu o esposo, arranjou um outro homem aí, e ela é desobediente a Deus, quanto mais aos homens. Essa semana desobedeceu o homem saindo por aí o homem quebrou o braço dela, e ela vinha mais ele com o braço quebrado. Aquele pinguim de gente, ela falou: oi pastor, eu digo: oi, Deus abençoe. E passei, não caiu a ficha, ela parou, aí disse: puxa, ela se decepcionou tanto comigo, que eu nem acreditava que era eu mesmo com quem ela estava falando ou esperando, porque era considerada como uma mulher de Deus, profetizando, adorando a Deus na casa do Senhor, louvando, pregando, mas deixou a Deus, deixou a posição de filha para voltar ao vômito que vomitara antes, para colher de novo. Voltou à lama do pecado como antes. Não é nada fácil, isso não é louvável, mas eu tenho que falar do episódio. E essa destruiu por completo a vida ao ponto de ficar irreconhecível por mim. Mas a decepção dela foi tão grande: puxa, nem parou, nem olhou para mim. Ele disse, o homem que ia com ela: nem te conheceu. Você conhece ele? Ele mesmo não te reconheceu, não. Gente, a decepção dela foi tão grande, ela me taxou como pastor. Ô pastor, e ela esperava que eu disse: ô minha filha, você, porque realmente se eu tivesse conhecido, tinha trazido uma palavra da parte de Deus para ela, apesar dela já conhecer ela, e mesmo se conhecendo, desprezando. Nossa função é essa. Mas o que acontece é que eu não a reconheci, e por não a reconhecer, ela entrou num estado tão sofrido, tão miserável, de desprezo. Ela se sentiu desprezada por mim. E depois, quando a ficha caiu, quando eu fui inquirir saber dela, minha esposa me inteirou do assunto, está morando vizinha à casa da mãe dela, e gente, aquilo doeu em mim, mas eu achei um álibi para falar disso aqui. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, olha o que a palavra de Deus diz, que nós estamos mais perto da salvação, de alcançarmos a eternidade, do que quando começamos a nossa fé. E a Bíblia diz que nós devemos nos preocupar com esse dia, porque esse dia vai acontecer num piscar de olho, que representa a 40ª parte de um segundo. A Bíblia diz que o Senhor adivina a hora em que não penseis. E bem-aventurado aquele que o Senhor, quando voltar, achar fazendo assim como achar no caminho, vigiando, ativo, sem abandonar a fé, sem transgredir os mandamentos do Senhor, e sem ficar destituído de como filho.
porque senão você vai ter o desprazer que aquela mulher teve nesse dia. Aquilo doeu em mim por pensar por ela. Puxa vida, ela, olhei para trás depois, quando eu disse, quem é? E depois ela falou, puxa, ela ficou tão desanimada, ela ficou parada, estarrecida, em estado de choque. Meu Deus, é irmão de Assis, me conhecia, a gente estava adorando junto, eu não a conheci, gente, volto a afirmar. Mas aquilo aconteceu para que eu tivesse esse álibi para falar para você. Se você não vigiar, se você não se manter firme na fé, você vai ouvir essa palavra não de dia 6, não esse desprezo de dia 6 que não representa nada, apesar de doer tanto nela. Você vai receber esse apartai-vos de mim que eu não vos conheço, do Senhor. E a Bíblia diz em outra versão, apartai-vos de mim maldito. É sério o negócio. Querido, a salvação é séria, o sacrifício de Jesus é sério, Ele morreu na cruz, Deus deu o seu Filho para morrer na cruz, por nós, pagou o preço de sangue, e Ele não vai ter o culpado por inocente. Se eu fosse você, eu vigiava mais, porque isso me deu um despertar muito grande. Quantas vezes nós estamos no caminho, e muitas vezes por estar muito tempo nesse caminho, nem zelamos mais o caminho, nem anunciamos as boas novas de salvação, nem buscamos tanto a Deus com intensidade, e não nos preocupamos que uma hora dessa podemos ser pegos de surpresa e acontecer conosco o que aconteceu hoje com a Elisângela e com de Assis. Em nome de Jesus, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Não adianta vir com essa... e os conservadores, fiquem à vontade, vocês têm liberdade para criticar, até falar do que vocês não sabem. Não adianta criticar ou pensar com esse seu sentimento de laicismo, de que não precisa disso, que Deus é bom e que Deus não vai... A alma que pecar, essa morrerá. Os que convertem-se no Senhor, que aceita Jesus como Senhor e Salvador, que tem Ele como caminho, tem Ele como a porta, tem Ele como a verdade, tem Ele como a vida, esses alcançarão a vida eterna. Ao contrário disso, esses serão condenados e terão uma eternidade no inferno. Só tem céu e inferno, céu para os salvos e inferno para os condenados que rejeitaram o sacrifício de Jesus. Então, inferno é eternidade sem Deus, é lugar de sofrimento. Céu é lugar de gozo, a eternidade com Deus. Então a escolha é tua, não adianta meus termos, não vem aí com a tua sabedoria humana e efêmera diante do que Deus preparou para justificar o teu pecado e ficar sem tomar a tua decisão. Se tu não aceitar a Jesus em tempo hábil, você não terá de Jesus a palavra: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que para vós foi preparado desde a fundação dos séculos. Que você fique com essa palavra e que entenda que a coisa é séria. E isso não diz respeito a ninguém, diz respeito a você mesmo. Por isso, se eu fosse você, aceitava Jesus, para garantir a sua entrada no céu e para eliminar toda a possibilidade de ter a eternidade sem Cristo, sem Deus, separado dos mesmos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e tendo por companhia o diabo, que hoje é vosso adversário, mas que depois terá um lugar para você pagar por todo o sofrimento, pagar com todo o sofrimento por rejeitar a salvação, assim como ele pagou a vida inteira e vai continuar de eternidade em eternidade, sem mais direito de redenção, sem mais direito de se regenerar para com Deus. Para você tem de jeito, para o diabo, vosso adversário, não tem jeito. Justamente por isso que ele quer fazer com que você também perca esse direito, porque ele perdeu faz tempo. Não perde não, ainda é tempo, enquanto a vida é esperança. Aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele não quer o seu dinheiro, ele não quer o seu status, ele quer salvar a sua alma, ele quer botar o Espírito Santo para morar dentro do seu coração e te ajudar a viver uma vida de fé nessa terra, nesse mundo de pecado, sem se confundir com nada disso. Paz do Senhor, Deus abençoe, está entregue o recado.